Normalmente, pessoas que têm medo de deixar a empresa com um funcionário, com uma pessoa responsável, normalmente ela trabalha ali de 12 a 14 horas por dia ou mais. Já teve relatos aqui de pessoas que trabalhavam mais do que isso. Então, a pessoa trabalha, a pessoa vive pro trabalho, você não consegue fazer nada, você não consegue tirar folga, não consegue tirar férias, você não consegue participar ativamente na vida dos seus filhos. Isso é uma dor muito grande, porque você não está vivendo, né? Você está só sobrevivendo. Está sobrevivendo porque você não pode deixar, você tem medo. Assim, uma dor muito relevante na vida dos empresários, que é deixar a empresa na mão de funcionários, né? Bom, começando mais uma live, o nosso tema é como você pode fazer que na sua ausência, né, sua empresa continue funcionando, né? Então, assim, é uma coisa muito importante para que você saiba, porque essa é uma dor muito constante nos empresários de modo geral, né? Como fazer que a sua empresa continue funcionando na sua ausência. Então, a primeira coisa, a gente vai falar aqui o conceito, né, disso, que você possa ser que tem essas dores e que normalmente você que ainda tem sua empresa pequena ou que está começando ou que já tem essa dor, porque você que é o chefe, normalmente você leva a sua empresa, né, com todo carinho, com todo amor, então você vai achar que a sua empresa não está funcionando quando você deixa na mão de outras pessoas, porque você acha que elas não têm o mesmo amor que você tem pela a sua empresa. Então, a primeira coisa que você vai ter medo, né, o primeiro medo que você vai ter é de deixar o caixa com alguma pessoa, né? Você tem medo de deixar o caixa com alguma outra pessoa por causa que o caixa é aquele setor mais importante na sua empresa e você não vai querer deixar com outras pessoas, né? A segunda coisa que você vai ter medo é que você vai achar que a produtividade não vai ser a mesma coisa com você. Né? Como eu já falei, você vai achar que a produção, que as vendas ou que o serviço com a organização não é a mesma coisa se você não estiver lá. Né? E a terceira coisa é que você vai ter medo que falte alguma mercadoria no estoque, né? Que ali você tem uma grande remessa de mercadoria, um grande estoque, e você vai achar que aquela mercadoria está faltando, porque você tem que estar ali sempre conferindo, você sempre tem que estar ali junto, porque você tem medo de ser roubado, de ser furtado, e de faltar alguma mercadoria no estoque, de faltar alguma mercadoria no estoque. Então, esses são os medos principais que o empresário tem por deixar a empresa na mão de terceiros, né? Então, quais as consequências disso, né? Por esse medo que a maioria dos empresários tem. A primeira coisa que você não vai ter digamos o seguinte, férias, né? Vou colocar aqui. Você não vai ter férias, né? Porque férias, normalmente o empregado pega 30 dias, você é o dono, você não vai deixar na mão de ninguém, então você não vai conseguir pegar as férias, né? Você não vai conseguir viajar. Você tem medo de deixar na mão de outra pessoa, né? Você não vai conseguir viajar, né? Você vai ter medo de... Você não vai tirar férias, né? Você não vai conseguir viajar. Você não vai participar ativamente. Vou botar aqui em siglas, né? Participar ativamente na vida dos seus filhos, na vida dos filhos. Você não vai participar ativamente na vida dos seus filhos, porque você não vai ter tempo, né? Normalmente, pessoas que têm medo de deixar a empresa com um funcionário, com uma pessoa responsável, normalmente ela trabalha ali de 12 a 14 horas por dia ou mais, né? Já teve relatos aqui de pessoas que trabalhavam mais do que isso. Então, a pessoa trabalha, a pessoa vive para o trabalho, você não consegue fazer nada, você não consegue tirar folga, não consegue tirar férias, você não consegue participar ativamente na vida dos seus filhos. Isso é uma dor muito grande, porque você não está vivendo, né? Você está só sobrevivendo. Né? Você está sobrevivendo porque você não pode deixar, você tem medo, e isso é uma dor muito importante, assim, uma dor muito relevante na vida dos empresários, que é deixar a empresa na mão de funcionários, né? Então, essa é uma dor muito grande, né? Então, assim, a gente vai primeiramente ver cada tema, cada tópico, e a gente vai conseguir resolver eles de forma separada, né? Porque você vai ver, assim, como você pode fazer para conseguir sair da sua empresa sem que ela funcione normalmente, sem que você esteja ali presente na sua empresa. Certo? Então, vamos apagar aqui. Certo?
Então, primeiramente, né, vamos aqui à primeira dor, né, que você vai ter, né, é que você não vai deixar, como diz assim, você não vai deixar uma pessoa de confiança no caixa, né? Certo. Você não vai deixar uma pessoa, você vai ter medo de deixar o caixa com alguma pessoa, né? Então, sim, primeiramente, para você resolver este problema, você vai precisar de uma coisa. Primeiramente, né, que você vai ter que deixar uma pessoa de confiança ali no seu caixa. Por qual motivo? Porque o caixa normalmente é o setor mais importante da empresa, onde passa todas as coisas, onde você vai dar o troco, onde você vai receber a mercadoria, você vai tirar o dinheiro para limpeza, vai tirar dinheiro para pagamento de aluguel, pagamento de funcionários, né? Ali é o coração da sua empresa, seu caixa. Então, se você quer que sua empresa tenha crescimento, você não vai deixar o caixa na mão de qualquer pessoa. Então, primeiramente, você vai ter que deixar uma pessoa de confiança nesse caixa, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer. Então, você vai ter que vistoriar essa pessoa. Primeiramente, você vai treinar uma pessoa para ficar no seu caixa e você vai treinar essa pessoa para ficar no caixa responsável por essa situação muito importante, né? Que é a coisa mais importante da sua empresa. Então, você vai deixar uma pessoa responsável pelo caixa para fazer essa operação muito importante, que é cuidar das finanças da sua empresa. Então, você tem que deixar ela ciente que ela está sendo monitorada, né? Que ela está sendo monitorada por você e que ela está sendo monitorada por outros tipos de tecnologia que eu vou explicar para você como você vai fazer, né? Então fique ao final dessa aula que você vai ver que no final eu vou lhe mostrar como uma pessoa vai saber que ela está sendo monitorada e no final dessa live você vai ver como você vai conseguir encaixar todas as peças, né? Você vai conseguir encaixar todas as peças da pessoa, não conseguir lhe furtar, né? Não conseguir lhe enganar e que você possa ficar tranquilo também, né? Que você possa ficar tranquilo. Então, fica até o final dessa live que você vai saber como você vai fazer isso. Então, certo. Primeiramente, a pessoa vai saber que ela está sendo monitorada. Ela vai ali, vai fazer as coisas, sabendo que está sendo monitorada. Então, primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer no seu caixa é que você tem que passar todas as suas mercadorias pelo caixa. Então, você vai me dizer... Por que, Thiago, que isso é tão importante eu passar todas as mercadorias no caixa? Primeiramente, se você treinar a si mesmo e a seus funcionários que passe tudo pelo caixa, vai ficar muito mais fácil. Na verdade, não é mais fácil, vai ser a única forma que você tem de controlar e de você poder sair da sua empresa, normalmente você conseguir sair da sua empresa sem que você tenha medo de deixar alguém lá responsável. A única forma é isso. Então, primeiramente, você tem que passar todas as coisas pelo seu caixa. E como você vai fazer isso? Primeiramente, você vai ter que se treinar. Primeiramente, você vai ter que colocar na sua cabeça. Você vai colocar na sua cabeça que você precisa passar todas as mercadorias no caixa, né? Então, digamos o seguinte. O que acontece muito assim, vou dar um exemplo muito fácil. Alguma mercadoria que ela seja assim, digamos assim, que ela está sendo, que ela veio danificada ou que ela veio de alguma forma errada, normalmente você joga essa mercadoria fora e você não sabe, né? Então você não sabe o que aconteceu com aquela mercadoria, quais são as mercadorias que vieram danificadas, e isso acontece muito repetitivo, com muita constância nas empresas, né? Então, primeiramente, você vai ter que se treinar a passar tudo pelo caixa. Então, você vai pegar a si mesmo, né? Primeiramente, você vai passar tudo. Com uma balinha de 5 centavos a algum produto de grande escala, algum produto de grande espessura, muito caro. Você vai passar tudo no seu caixa. Pode ser de pequeno, uma coisa de 5 centavos que você acha que é uma coisa que não é importante passar. Porque assim, vai chegar lá um amigo seu, para comprar na sua mercearia. Vai comprar, pega aqui, dá o troco de bala, né? Você não passou aquela balinha, né? Pega o troco de bala, não, você não passou. Alguma outra coisa, eu te pago depois, né? A pessoa vai chegar, eu tô pegando aqui rapidinho, eu tô levando, não, depois a gente se acerta. Nisso, se você fizer isso, você vai estar matando a sua empresa. Se você não passar todas as coisas no seu caixa, você está matando a sua empresa, aos poucos. Porque você não vai ter controle no final, você não vai ter o controle de todas as coisas que está passando pelo seu caixa,
né, que você não vai ter o controle, depois você não vai conseguir mais fazer a vistoria na sua empresa se você não passar as coisas pelo seu caixa. Então, primeiramente, você tem que pensar nisso. Eu tenho que controlar as minhas finanças, eu tenho que controlar o meu caixa, eu tenho que saber o que entra e o que sai, o que entra, o que sai, o que entra, o que sai. Isso é muito importante. É a coisa mais importante que você tem que se treinar, que a maioria, na verdade, eu acredito, né? Eu não sei uma pesquisa científica, mas eu acredito que uns 80% dos empresários não passam tudo nos seus caixas. Se você for ver, as grandes empresas fazem isso. Então, se você pensar, por que as empresas grandes dão certo? Por que as empresas de grandes volumes dão certo? Por que elas passam tudo no caixa? Tudo, tudo, tudo. Pode ser qualquer coisinha, pode ser a menor coisa possível, mas passa tudo. Isso você tem que botar na sua cabeça, que isso é uma estratégia que a empresa tem para poder controlar, né? Se você vê uma empresa que ela tenha 10 empresas, 50 empresas no país todo, uma grande franquia, como é que o dono da empresa vai conseguir estar em todas as 50 empresas ao mesmo tempo, controlando? Ele não consegue. Então, o que ele faz? Ele usa dessa estratégia, ele passa tudo pelo caixa. Essa é a única forma que você vai conseguir para você controlar, para que você tenha uma outra empresa, uma empresa em outra cidade, uma empresa em outras cidades, uma empresa mesmo na sua cidade, várias empresas, né? E a sua mesma empresa você poder ter uma folga, você poder ter férias, você conseguir participar ativamente da vida dos seus filhos, é você passar tudo pelo caixa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é passar as mercadorias pelo caixa. Passar mercadorias pelo caixa. Certo? Você não pode esquecer disso. Então você vai se treinar, você vai treinar a sua equipe e você vai passar todas as mercadorias pelo caixa. Então você vai chegar à sua equipe, você vai conseguir fazer esse apanhado todo da sua empresa, você vai conseguir passar tudo isso no seu caixa. Então, vamos lá, né? Então você treinou sua equipe, você está passando tudo pelo seu caixa. Então agora você pega um pincel desse, pega esse aqui, passa tudo, passa. Chega um amigo seu lá para poder comprar, ele compra, mas você passa. Se você deu, você vai dar baixa naquilo como que é alguma mercadoria doada, uma mercadoria que veio errada, você vai dar baixa nessa mercadoria. Então você vai ter todo esse controle, né? Então, as mercadorias que vieram com alguma danificação, você vai conseguir passar no seu caixa dizendo que aquilo não é uma venda, que aquilo é uma mercadoria que não teve retorno financeiro, né? Então tudo isso você vai conseguir colocar, né? Certo. Deixa eu olhar aqui as minhas especificações. Certo, você vai colocar uma pessoa que certo, né? Então você vai deixar uma pessoa de confiança no seu caixa, né? Então primeiramente você vai passar tudo no seu caixa, né? Então deixa eu olhar aqui as minhas especificações, as minhas anotações, né? Você vai estar matando sua empresa se você não fizer isso. Então você vai treinar uma pessoa para ficar lá na sua empresa. Certo. Então você vai ter alguns tipos de relatório, né? Você vai fazer alguns relatórios. Primeiramente, você tem as mercadorias de venda. São as mercadorias que você compra, mercadorias para revenda, você pega essa mercadoria e revende. Então essas mercadorias você vai ter lá em grande quantidade, mas tem outro tipo de mercadoria que são as mercadorias que vieram com defeito. Então, no seu caixa ou lá no seu controle, você vai ter todas as mercadorias que você vendeu e todas as mercadorias que vieram com defeito, né? Você vai colocar em um campo diferenciado as mercadorias que vieram com defeito ou as mercadorias doadas, né? Porque às vezes você tem família, doadas. Ou às vezes você mesmo tira para você alguma mercadoria. Essa é a principal coisa que você vai fazer para que você perca o controle da sua empresa, é que às vezes as pessoas
doam as mercadorias para você mesmo, para sua família, para amigos. Ah, eu tenho 3, 4, 5 na minha empresa, pegam lá, né? Essa é a principal coisa que você faz e pode ser que está matando a sua empresa. Você doa as mercadorias e você não sabe para onde foi essas mercadorias. Se você comprou 5 e você deu uma, daqui a 3, 4 meses você não vai lembrar do que aconteceu, então você comprou, mas você não tem aquele registro, certo? Então, você vai ter vários tipos de... você mudar várias baixas da empresa. Você vai dar uma baixa na empresa de venda, uma baixa em defeito, né, de mercadorias defeituosas, e outra baixa de mercadorias que você doou, e você pode fazer várias outras coisas que você aconteceu com essas mercadorias que você deu algum fim, que saiu, que não teve nenhum retorno financeiro ou que tiveram retorno financeiro, né? Então, a partir disso, né, a gente vai falar da segunda coisa que você precisa fazer para que você possa sair da sua empresa tranquilo. Posso sair, posso fazer suas viagens, possa participar ativamente na vida dos seus filhos. É que depois que você se treinar a mexer no seu caixa, treinar a sua equipe a mexer no seu caixa, a passar tudo pelo caixa, sendo mercadorias doadas, mercadorias defeituosas ou vendas, você vai passar tudo, independente do que seja, você vai passar tudo. Então, a segunda coisa que você vai fazer, você vai colocar uma pessoa, você vai colocar um bloqueio, né? Deixa eu colocar bem aqui, pra você não esquecer. Você vai botar um bloqueio de venda. Bloqueio de venda por cancelamento. Você vai botar um bloqueio de venda por cancelamento. O que é isso, Thiago? Você vai me perguntar, o que é isso, Thiago? O que é esse bloqueio de venda por cancelamento? Primeiramente, você vai colocar uma senha para toda venda que seja devolvida ou que a pessoa não queira, né? Digamos o seguinte, uma pessoa chega com várias mercadorias, chega ali com 50 mercadorias e ela quer devolver uma, você já passou no seu caixa e ela quer devolver uma, você vai colocar uma senha para poder liberar essa mercadoria que teve esse cancelamento. Você vai botar uma senha para todo cancelamento. Aí você vai me perguntar por que eu tenho que botar uma senha para o cancelamento. É porque é o seguinte, você precisa colocar essa senha para esse cancelamento, porque, primeiramente, você vai colocar uma pessoa específica, um gerente ou você, toda vez que tiver um cancelamento. Primeiramente, o que vai acontecer se você colocar uma senha por cancelamento? É que essa segunda pessoa que você tem confiança vai chegar naquele caixa defeituoso, naquele caixa, e vai perguntar o motivo do cancelamento. Então ela vai chegar lá para lá, o que aconteceu? Não, o cliente tal, pediu um cancelamento. A pessoa vai confirmar que ela quer cancelar. Olha, eu não quero mais. Aí você vai perguntar para a pessoa, você quer mesmo cancelar essa venda? Aí a pessoa vai dizer, sim, eu quero cancelar por tal motivo, faltou dinheiro, eu não quero mais, achei que era uma coisa, não é outra, é um outro preço, eu quero cancelar. A pessoa está no todo direito de cancelar a venda, mas você está no direito de ter resguardado isso, né? Então, a pessoa que está no caixa, ela não vai ter essa senha, ela não vai ser a pessoa responsável por essa senha, primeiramente, porque essa segunda pessoa vai chegar para ela e pedir um motivo, né? Ela vai pedir um motivo do cancelamento, vai chegar lá, perguntar um motivo, tá tudo ok? Cancelou. Então, você vai deixar uma pessoa responsável por isso, ou você mesmo. Então, você vai separar um gerente, né? Você pode ser um gerente... A gente chama de gerente, né? Supervisor. A gente pode chamar. Ou você próprio. Né? Ou você próprio. Você vai deixar uma pessoa que seja da sua confiança a ficar responsável por essa senha. Que a pessoa vai chegar lá para fazer essa senha. É demorado? É. É mais trabalhoso do que passar? Sim, é mais trabalhoso, mas... É muito importante que você tenha esse tipo de cancelamento. Assim, eu vou contar uma situação que aconteceu aqui na empresa que a gente tem participação, né? Que, assim, você pode ter muitas pessoas de confiança, né? Você pode deixar uma pessoa de confiança no caixa, você pode deixar uma pessoa de confiança ali responsável pelo estoque, mas o que acontece é que as pessoas, às vezes,
podem ser que elas não estejam na mesma conexão que a gente, né? Então, o que aconteceu? Uma pessoa que era da mesma situação que a gente, estava ali junto com a gente, trabalhando junto, ela ficava responsável pelas cobranças. Então, ela ia fazer a cobrança, né? Então, a gente fazia o serviço e ele ia fazer a cobrança. A gente fazia o serviço e ele ia fazer a cobrança. Quando ela chegava para a gente, ela falava que não tinha recebido. Chegava assim, olha, eu não recebi por tal motivo, a pessoa não pagou, não está com dinheiro hoje, tudo bem. No mês seguinte, a pessoa chegava de novo, não pagou, não tem dinheiro. A gente ficava estranho, né? Porque a pessoa parecia tão bem, né? Como é que a pessoa não tem dinheiro para pagar nosso serviço, né? Quando a gente foi ver com a pessoa estava roubando a gente, né? Tava roubando ali o que a gente estava fazendo, nosso serviço, uma pessoa que era de confiança nossa e tudo mais, e a gente não queria acreditar. Acabou que essa pessoa foi tirada, né, dos membros ali que faziam parte, tudo bem, né? A gente não deu parte nem nada, acabou o ciclo ali, né? Tem gente que poderia fazer algum outro tipo de outras coisas piores, né? Denunciar, mas não, a gente quis só encerrar o ciclo mesmo ali. E então, isso acontece que, mesmo as pessoas que você tem confiança, você tem que ter ali um pezinho atrás ali para poder fazer mecanismo que a pessoa fique ciente que tem alguém vistoriando ela. E dessa forma aqui, que eu estou ensinando para vocês, é uma forma muito específica, é a forma que você vai ver aí nos mercadinhos e grandes empresas, que sempre tem um gerente ali com uma senha para todo tipo de cancelamento, porque é uma forma muito eficiente, uma segunda pessoa vistoriando a pessoa que está fazendo ali aquela situação do caixa. Então, você vai colocar uma senha para o supervisor ou para você, e você vai colocar para que ela possa ali ver aquele caixa de cancelamento para saber o motivo principalmente. Certo? O seu supervisor, você colocou um supervisor, ele está vendo as pessoas lá no caixa. Então, ele continuou supervisionando, ele continua indo. Outra coisa, você vai ter que ver os caixas. Então, a partir daí, você vai ter uma outra pulga atrás da orelha. Você vai ter uma outra pulga atrás da orelha, que é o seu supervisor, né, que pode estar fazendo esses cancelamentos. Então, você vai ter que ver quais os caixas que tem mais cancelamento, né? Você vai ver, se você tem 5 caixas, se sua empresa tem 10 cancelamentos, 5 é daquele caixa, você tem que ficar de olho o que está acontecendo naquele caixa, né? Porque pode ser que essa pessoa esteja tentando fazer... tentando burlar o sistema, tentando burlar você, tentando fazer que não esteja certo aquelas coisas que você está fazendo ali naquele caixa. Então, a pessoa pode estar tentando roubar você, ou tentando fazer que aquele caixa ali, fazendo alguma forma que você não saiba que está passando alguma coisa diferente ali naquele caixa. Então, primeiramente, você vai ter isso com você. Você vai ver dos cancelamentos, qual o caixa que tem mais cancelamento. Em cima disso, você vai ver alguma forma de mecanismo de poder fazer a segurança daquele caixa. Ou colocando uma câmera em cima, ou botando alguma outra pessoa para inspecionar aquele caixa ali. Ou você mesmo ir lá e falar assim, tá tudo certo. Ou você mesmo ir lá no caixa ver se está tudo ok. Então, você vai ter que ter essa pulga atrás da orelha. Isso só pode acontecer se você passar tudo pelo seu caixa. Então, primeiramente, você tem que saber que tudo tem que passar pelo seu caixa. Seja uma balinha de 5 centavos, seja um produto de 10 mil reais, você tem que passar. É claro que produto de 10 mil reais você vai passar no caixa. A gente fala caixa, né? Mas você vai ter que fazer o registro. Você vai ter que registrar todas as suas entradas e todas as suas vendas, né? Você vai ter que registrar todas as suas vendas pelo aquele caixa. Certo? Então, o que pode acontecer com você, que você possa ter na sua mente, que aquele caixa pode estar roubando você? Então, primeiro você vai colocar a pessoa no seu caixa. Outra coisa que você vai ter que ver, outro medo que você vai ter de não deixar uma pessoa específica lá no seu... você sai da sua empresa e deixar com outra pessoa, é a falta no estoque. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um exemplozinho bom. Você vai bloquear, então. Certo, meu povo. Só um instante. Certo. Você vai ter que fazer, digamos o seguinte. A segunda coisa que você vai ter que fazer, o segundo medo que você tem é de deixar alguém. O segundo medo que você tem é de faltar mercadoria no seu estoque. Você tem medo de deixar com as pessoas porque você tem medo de faltar a mercadoria lá no seu estoque.
certo? Então, é um medo muito recorrente, porque você está deixando a mão de pessoas, as pessoas às vezes estão endividadas, as pessoas às vezes não estão na mesma conexão que vocês, e pode acontecer que a pessoa esteja furtando alguma mercadoria ali, né? Alguma mercadoria ali escondida. Então, como é que você vai fazer para que você consiga registrar isso tudo? O que pode acontecer é o seguinte: a pessoa que está no caixa, é o seguinte, ela vende uma mercadoria por R$5. É o seguinte, deixa eu pegar aqui um exemplo. Esse álcool em gel. Esse álcool em gel aqui, ele é R$5. É um exemplo, né? Eu não sei quanto é que está o álcool em gel na sua cidade, mas digamos que ele é R$5. Esse álcool em gel, vendendo R$5, digamos o seguinte, que o seu caixa, ele queira pegar um dinheiro a mais sobre essa mercadoria. Então, você vende R$5. Vermelho aqui, acabou a tinta. Você vende ele R$5, o álcool em gel. Então tudo bem. O seu caixa, ele quer pegar o dinheiro desse álcool em gel. Ele quer vender ele por R$10. Né? Ele quer vender por R$10. Então o que ele pode fazer? Você está lá no seu caixa, então o seu caixa vai cobrar R$10 do cliente. Então ele vai mudar lá, ele vai colocar R$10. Aí ele vende por R$10. Aí depois ele coloca de novo para 5. Ele volta de novo para 5 para que você não perceba, certo? Ele vai dizer que você não vai perceber que ele fez essa mudança aqui, era 5, ele vendeu de 10, depois que você foi fazer a conferência, ele botou para 5. Então, o que você pode fazer para que isso não aconteça? Vai ter uma coisa muito importante que você tem que ver, que é o nome perícia. Você vai ter que fazer uma perícia. A perícia, na verdade, é uma tecnologia, né, que depois eu posso mostrar para vocês de forma prática como é que faz, que ela diz quem foi a pessoa que fez essa alteração, o horário, pessoa que fez, né, o horário, né? E ela vai dizer a pessoa que fez, o horário e qual foi a mercadoria que foi alterada. Nome, digamos o seguinte, mudou o nome, alterou o preço. Então isso vai lhe dizer se aquela mercadoria foi mudada rapidamente. Então, digamos o seguinte, 8 horas era R$5. Aí 8h02 aí a pessoa mudou para 10 e 8h10 a pessoa mudou de novo para 5. Sua tecnologia vai lhe acusar que houve uma interferência ali nessa mercadoria, né? Então isso aqui é um nome perícia e só você vai ter acesso a essa perícia, né? Nem o seu supervisor, nem uma pessoa de confiança, só você vai ter essa perícia. Então isso é o que acontece por dentro de algumas tecnologias. Eu consigo aqui usar, eu faço isso aqui com alguns clientes, né? Eu consigo explicar para eles que eles conseguem fazer essa perícia, então eu mostro para eles na prática como eles podem fazer essa perícia, porque é uma coisa muito importante que você tenha. Então, dessa forma bem aqui, você não vai conseguir ser enrolado, você não vai conseguir ser passado para trás. E o seu caixa, sabendo que existe uma perícia, ele não vai de forma alguma tentar furtar, roubar alguma mercadoria, porque ele sabe que ele está sendo vistoriado por câmeras e pela perícia vai acusar ele. Mas isso só vai acontecer se você colocar tudo no seu sistema. Se colocar tudo no seu sistema, você vai conseguir sim fazer essa perícia, você vai conseguir controlar as entradas e as saídas, você vai conseguir vender de forma que você possa entender que essa mercadoria que entrou e que saiu é a sua mercadoria ali, que você possa sim conseguir ter esse controle. Então, dessa forma aqui, eu vou dar um outro exemplo, que é assim, uma empresa aqui que eu estava organizando, né? Ela era um restaurante bem conhecido, tinha muitas pessoas, o dono estava ali, mas não conseguia, porque acontecia ali uma coisa, acontecia um evento aqui, tinha muitas pessoas, tinha vários garçons, e o que acontecia? Um garçom dele estava fazendo o quê? Na hora de recolher a pessoa queria pagar, então levava para ele, né? Então a pessoa, eu quero pagar, chamava o garçom. O que o garçom fazia? Ele recebia o dinheiro, ele amassava as comandas, que é as comandas de papel mesmo, né? Que é muito comum, você pode ver nesse restaurante, o que é comum. Amassava as comandas de papel e ficava com dinheiro. O que aconteceu que esse garçom fez? Ele amassou as comandas e escondeu ali por ali mesmo, né? Tava amassando por ali. Depois que fizeram a vistoria lá, que olharam no lixo, viram que tinha algumas comandas lá que não tinham recebido aquele dinheiro.
Então o que aconteceu? Souberam que aquele garçom estava roubando o seu dono, por ele não conseguir controlar a sua venda ali, por ele não conseguir saber o que saiu, quem que estava recebendo, ele estava sendo enrolado e passado para trás. Se a pessoa não tivesse achado as comandas amassadas no chão, ele nunca ia saber que estava sendo roubado. Então ele chegou até mim e falou se tinha alguma forma de fazer para que ele conseguisse controlar. Eu disse que tinha sim. A única forma que ele conseguia de fazer isso era se tudo que ele vendesse, ele registrasse. Então ele ia registrar tudo. Então a pessoa pede um prato de comida. Então, lá na tecnologia que eu tinha colocado para ele, registrou um prato de comida. Quando for receber, se não tivesse dado baixa, cadê o dinheiro desse prato de comida aqui que foi vendido? Então, dessa forma, assim, ele conseguiu fazer o controle e o funcionário, sabendo disso, sabendo que tudo tem um controle, ele vai ficar ali, num ditado popular, escabriado, né? Ele vai ficar ali pensativo ali se ele faz aquela ação ou não, porque ele está sendo monitorado. Então, se ele passar tudo pela a tecnologia, pelo sistema, não vai faltar nada, a pessoa não vai ficar faltando nada, ele vai conseguir fazer isso e lá assim ele conseguiu ajeitar e os outros funcionários sabiam que eles estavam sendo monitorados. Então, dessa forma, se ele passar tudo, entrando e saindo, ele consegue sim ter o controle da sua empresa. Então é isso que você tem que ter. Você tem que ter uma perícia específica, sabendo de tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Certo? Então você vai conseguir fazer isso. Então você vai ter que ter essa perícia. Você não vai ter medo de deixar o seu estoque na mão de outras pessoas, porque o seu estoque vai estar muito bem controlado. Deve estar muito bem controlado. Então você vai matar alguns medos que você vai ter, que é de não sair de férias, de não conseguir não sair de férias, de não participar ativamente da vida dos seus filhos, de não ter folga, porque dessa forma você vai sim conseguir ter uma folga, você vai sim conseguir sair para curtir em algum momento com a família e sair da sua empresa ativamente. Você vai ter medo de faltar no estoque, né? Você vai ter um gerente, você vai fazer uma perícia, certo? Outro medo que você tem é o receio da produção você tem medo da produção ser menos sem você, né? Então, assim, não sou tão especialista nessa parte de empregatícia, de motivação, né? Com certeza, assim, não vou conseguir falar com tanta clareza, assim, ser tão motivacional, motivar a empresa, motivar os funcionários, vamos vender. Eu sou mais da parte organizacional ali, né? Aquele controle de fazer aquelas partes ali minuciosas de entrada, de venda e de compra, né? Mas você vai ter que ter em mente que você precisa colocar as pessoas que você tem ali com você, lhe ajudando, né? Você vai ter que motivar elas que na sua ausência elas têm que fazer aquelas determinadas funções. Então, você vai ter que ter um líder, né? Depois de você vai ter que ter um líder. Tem um estudo que diz que toda a sociedade, né, precisa de uma pessoa sendo liderada por outras, né? De uma sociedade, uma pessoa precisa ser maior do que a outra. Não é dizer que você é maior do que os outros, que você só com você funciona, que as pessoas são menores que você. Você não vai chegar nesse ponto de chegar para falar para as pessoas, vocês são menores do que eu, se eu não tiver aqui nada funciona. Não vai ser assim, né? Mas as outras pessoas têm que saber. Outras pessoas têm que saber que existe um líder ali por trás. As pessoas precisam saber que ali tem um líder, ali entre vocês, que possa ser ali a pessoa principal a falar ali naquela sociedade, naquela empresa, né? Então, se você tiver vários colaboradores, você vai ter que ter um subgerente, né? Se você tem 5 colaboradores, você vai ter uma pessoa que vai liderar as outras, né? Primeiramente você. Segundamente, uma pessoa da sua confiança que vai dar ordem para as outras, né? Então você vai chegar essa pessoa para você vai treinar ela, né? Junto com você. Diga o seguinte: você quer que essa pessoa dê ordem a outras pessoas. Então, primeiro você vai chegar ela junto com você e vocês dois vão chamar uma terceira pessoa. Então, digamos o seguinte, primeiramente você vai chegar de uma prateleira, você vai perguntar para ela o que está errado aqui, né? A pessoa vai dizer o que está errado, então você vai lá e explica para ela. Então, vocês dois aqui vão chamar uma terceira pessoa e você vai dizer para essa pessoa fazer a mesma coisa que você fez com ela naquela terceira pessoa, para ela perguntar para a pessoa o que está errado e falar para ela
corrigir aquilo. E você vai fazer isso, você vai treinando. Primeiramente você vai mostrar o seu exemplo e depois você vai treinar uma pessoa a fazer isso com o restante dos seus colaboradores, né? Então você vai chegar, você vai treinar essa pessoa, primeiramente você, não? Faz isso, tal. Você primeiro vai mostrar o seu exemplo, como você faz, e essa pessoa vai sim fazer com as outras pessoas, e ela vai ser o líder ali daqueles colaboradores. Possivelmente possa ganhar mais, né? Possivelmente possa ganhar mais por ter essa liderança, por ter tudo isso, né? Que você vai colocar uma carga a mais nela, né? E ela merece, com certeza. Mas você vai ter isso na sua mente, que você vai precisar liderar essas pessoas e tudo mais, né? Então, dessa forma que você consiga colocar as pessoas para entrar na visão que você tem de empresa, de crescimento, você vai conseguir tirar suas folgas, você vai conseguir sair da sua empresa para fazer a sua viagem tranquilamente, que a sua empresa não vai quebrar, né? Que a sua empresa não vai quebrar, que a sua empresa não vai falir e que a sua empresa vai estar ali ativa sempre. Então, eu vou aqui à solução principal que você precisa saber para que você consiga viajar, sair da sua empresa, tirar férias tranquila, sem que você tenha medo da sua empresa falir, da sua empresa ir para o buraco, porque ela não vai acontecer isso. Então, você vai ter que registrar, né, como eu falei, aquilo tudo caixa, você vai ter que registrar todas as suas compras e todas as suas vendas. Somente dessa forma você vai conseguir sair da sua empresa de forma tranquila, você sabendo tudo que você compra e tudo que você vende. Se você tem todas as compras arquivadas, você nunca vai perder o controle da sua empresa. Como assim, Thiago? Todas as empresas guardadas, arquivadas. Vou botar arquivadas. Olha, se você é a pessoa principal que faz as suas compras da sua empresa, você tem 5 pincéis na sua empresa. Você tem 5 pincéis. E você fez a compra de mais 10. Agora você tem 15 ali no seu estoque. Se você sabe que você tinha 5 e que você comprou mais 10 e você tem aquilo guardado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por quê? Você sabe que você comprou naquele mês. Quando você for fazer a conferência do seu estoque, você vai fazer a conferência do seu estoque e tá faltando tem uma pessoa responsável por aquela mercadoria que faltou, porque eu comprei 10 pincéis, tinha 5 no estoque, então eu tenho 15. Se quando você for fazer a vistoria do seu estoque não tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma, e só deu 14 vendas, não deu 15, alguém é responsável por essa mercadoria que faltou. Alguém responsável. Você vai colocar alguém responsável por isso. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa aí. Alguém tá pegando essa mercadoria, alguma mercadoria foi dada, alguma mercadoria foi... Então, se você controlar todas as suas compras, e suas vendas, tudo passar a tecnologia, você sabe tudo que você comprou, tudo que você vendeu, você vai ter o controle principal da sua empresa e você vai saber ali quanto... Você não tem como a sua empresa dar errado. Não tem como a sua empresa faltar mercadoria. Não tem como alguém não ser penalizado por aquilo, né? Então, primeiramente você vai saber tudo que você comprou e tudo que você vendeu. Tem uma parametrização de compras muito ampla, né? Que eu posso depois explicar para vocês, que vocês possam ficar atentos nessas aulas, aqui nesses vídeos. Porque tem vários tipos de relatório que você tem que ver nas suas compras para que isso dê certo. Mas, primeiramente, você tem que botar em mente, se você colocar isso em prática, você vai conseguir controlar a sua empresa. Você sabendo colocar suas compras e suas vendas. Se você tem todas as suas compras, quando você for fazer ali a sua conferência e tiver faltando mercadoria, alguém vai ser responsável por aquela mercadoria, ou você vai saber que você deu a mercadoria, ou você vai saber para onde foi aquela mercadoria. Então, você vai dar baixa quando você comprar, né? Tá no seu estoque, entrou no seu estoque. As vendas é um tipo de baixa, você vai dar baixa em tipo de vendas, ou do ano, ou mercadorias que por algum motivo deram errado, por mercadorias que estão danificadas, mercadorias que foram doadas, mercadorias que você teve algum tipo de complicação. Então, você tendo essas compras e você conseguindo controlar suas vendas, registrando. Bote uma coisa na sua cabeça, você precisa registrar. Você precisa registrar as suas compras e as suas vendas. Dessa forma, não tem como dar errado. Não tem como sua empresa dar errado. Não tem como faltar mercadoria no estoque. Não tem como você ter medo, porque vai estar tudo registrado. Então, lá na sua tecnologia vai estar tudo preso.
Digamos o seguinte, não tem como ninguém burlar, porque na sua perícia você vai saber suas compras. Se aquela mercadoria não está no estoque, e deu menos vendas do que ela precisava ter, alguma coisa está errada e na sua perícia você vai analisar isso, vai acusar na hora. E as pessoas sabendo disso, elas não vão tentar fazer nada de errado. Dessa forma, você fazendo essa perícia de forma correta, não tem como dar errado. Bote isso na sua cabeça. Certo que aqui tem outros tipos de relatórios, nas compras, nas vendas e alguns tipos de outros de relatórios, mas que você tem em mente que se você fizer já isso, você registrar todas as compras, registrar todas as suas vendas, não tem como dar errado, você vai sim conseguir fazer que sua empresa saia ali daquela mesmice ali, que você consiga sair para viajar, para sair com seus filhos, para poder ter um dia de folga, não trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, porque isso é muito chato, você tem que trabalhar esse tanto de hora, esse tanto de tempo ali, perdido, você poderia estar fazendo outras coisas, você poderia estar fazendo outros projetos, mas você está ali preso na sua empresa, você é o escravo da sua empresa. Você não pode ser escravo da sua empresa. Você tem que ter os mecanismos, você tem que ter a estratégia certa para que você possa fazer que sua empresa tenha produtividade, que ela consiga crescer, que ela consiga ter aquele crescimento que você quer conquistar na sua empresa, porque é isso que você precisa. Você precisa ter essa mentalidade que se você conseguir registrar suas compras e as suas vendas, se você conseguir registrar todas as suas compras e suas vendas, você vai conseguir fazer que a sua empresa tenha esse crescimento que você quer. Então, tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente, você vai conseguir fazer isso, né? Que você possa estar mais atento aqui nas aulas, né? Eu vou mostrar para você como fazer essas compras, essas vendas de forma detalhada, né? Que você possa estar aí prestando atenção nesse conteúdo, né? Então mostre esse conteúdo para outras pessoas que estão precisando também saber disso, né? Que suas compras, suas vendas e tudo isso que você faz na sua empresa de forma que você tenha esse crescimento, você precisa ter uma estratégia certa para ter esse crescimento. Então pense nisso. Fique aí pensativo, você coloque essas dicas em prática, né? Primeiramente, a dica principal dessa live é que você registre tudo, não deixe de registrar nada. Essa é uma grande falta que as pessoas fazem. Se você for olhar as grandes e médias empresas, elas não deixam de registrar nada. Então, se você estiver um pouquinho atento, você vai saber o que fazer, né? Que é registrar. Se você registrar, não vai faltar, não vai ter como dar errado. Certo? Então, não vai ter como dar errado, você vai estar ali pronto para que a sua empresa tenha aquele crescimento, você vai registrar, você vai saber, você vai ter os relatórios precisos, tem aqui as formas de fazer o relatório e tudo mais, é uma coisa mais detalhada, mas você pode ver que esse principal já é uma coisa que você pode fazer, registrar as compras e as vendas, e isso já vai dar certo na sua empresa, você vai conseguir colocar isso em prática de forma fácil e prática, que isso vem entrar na sua cabeça. Então, assim, esse é um conteúdo dessa live, né, que você possa praticar, né? Fique atento aqui no perfil das outras lives que vão ter, porque são conteúdo de extremo valor. Você não vai se arrepender do conteúdo que você vai aprender aqui. Então, boa noite, todos fiquem com Deus, e essa é a live, e que vocês possam colocar isso em prática.